Olá, tudo certo? Bom, qual é o seu desafio, qual é a sua meta? Conquistar um cargo no TRT da 14ª Região, Rondônia e Acre? É isso? Bom, se esse é o seu desafio, eu, Claudete Pessoa, estou aqui para te dar um apoio, uma mãozinha concurseira, né? Para você conquistar a sua nomeação. Lá no seu edital, regimento interno, todo ele cobrado para você conquistar este cargo. E aí, tem que estudar esse ato normativo que tem aí dois objetivos principais, que é estruturar o TRT da 14ª Região e também apresentar regras estatutárias aplicáveis à magistratura da região, ok? Bom, olha só, o regimento interno é uma das minhas especialidades, né? Legislação específica, legislação orgânica. Eu já ministrei aula de vários regimentos internos e eu tenho algo para te orientar. Detalhe, regimento interno muda demais, muda constantemente. E aí, em consequência desse fato, você deve tomar cuidado com o material de estudo. Qual é o regimento interno que você deve se apoiar no estudo? O regimento interno da data do seu edital. Olha só, estudar por material do concurso anterior, vídeos de concurso anterior, não faça isso, porque se muda demais já não serve mais para a tua atual, né, realidade concurseira. E aí, um outro ponto é, se muda tanto, pode ser, não estou falando que é, mas pode ser, é bem possível que alterações aconteçam posteriores ao edital. Só que as alterações que acontecem pós-edital não podem ser cobradas de você, candidato, ok? Então, para facilitar, lá no meu site, claudetepessoa.com, eu disponibilizo o regimento interno do edital, aquele que você deve utilizar para fazer a sua prova. Um outro dado é, não aconselho resolver questões de provas anteriores sem a devida adaptação, sem a devida verificação se está correspondendo ou não ao atual texto normativo. Tá certo? Então, muito cuidado com o estudo do regimento interno. Neste módulo teórico, nós vamos abordar os principais institutos. Não vamos fazer a leitura de todos os artigos, é claro que não. Você vai ler, claro que sim. Mas vamos abordar aqui os principais artigos estruturais e aplicáveis à magistratura do trabalho da 14ª Região, ok? Vamos iniciar o nosso estudo. Além do módulo teórico, nós temos o módulo de questões e para iniciar o estudo do regimento interno, da estrutura do TRT da 14ª Região, como eu sempre faço, olha aí o panorama da estrutura do Poder Judiciário Nacional. Temos aí um órgão máximo, o Supremo Tribunal Federal, que exerce a instância extraordinária, é o guardião constitucional. A emenda constitucional 45, na reforma do judiciário, criou o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que integra o Poder Judiciário, a estrutura do Poder Judiciário Nacional, mas não exerce sua função típica, não exerce jurisdição, é um órgão puramente administrativo, é um órgão de controle administrativo, ok? Bom, e aí estruturaram os órgãos do judiciário em justiça comum, em órgãos da justiça comum e órgãos da justiça especializada. E aí nós temos órgãos da justiça estadual, distrital e órgãos da justiça federal, órgãos próprios de primeira instância, de segunda instância, mas apenas um órgão, o Superior Tribunal de Justiça, exerce a instância especial da justiça comum. Já nas matérias especializadas, 3 matérias mereceram uma estrutura própria, né? Órgãos próprios de primeira instância, segunda instância e instância especial. Quais são as matérias? Trabalho, eleitoral e militar. Ok? Órgãos próprios de primeira instância, segunda e instância especial.
Só o Tribunal Militar, que é só instalado em tempos de guerra. Nosso estudo só vai se concentrar na primeira e segunda instância da Justiça do Trabalho da 14ª região. Esse é o nosso foco. Localizou o nosso estudo? Olha que tranquilo, né? Olha que fácil. E aí, com base nas regras constitucionais, vamos entender a estrutura do TRT da 14ª região. Nós temos aí os órgãos da Justiça do Trabalho, eu sempre menciono os artigos para você fazer o devido acompanhamento legislativo. E aí nós temos os órgãos da Justiça do Trabalho, órgão de segunda instância e órgão de primeira instância. Os juízes são órgãos públicos. Os juízes são analisados aqui no nosso módulo, né, no nosso estudo, sob dois aspectos. Primeiro, nós analisamos os juízes do trabalho como órgãos, como parte de uma estrutura. E nesta estrutura, ele se qualifica como órgão de primeira instância. A vara do trabalho é o seu apoio, é a estrutura onde ele exerce a sua função maior, a sua função principal, ou seja, onde ele presta o exercício jurisdicional. Isso é vara do trabalho. Você não pode dizer que a vara do trabalho é órgão da Justiça do Trabalho da 14ª região. Está errado, ok? O órgão é o juiz do trabalho. E aí, o Tribunal Regional do Trabalho tem toda uma estrutura, nós vamos ver, com órgãos, com órgão pleno e órgãos fracionários, com órgãos jurisdicionais e órgãos administrativos. E ele tem sede na cidade de Porto Velho e jurisdição nos estados de Rondônia e Acre. São dois estados que compõem aí a Justiça do Trabalho da 14ª região. As varas do trabalho têm sede e jurisdição fixada na forma da lei e estão administrativamente subordinadas. A subordinação é administrativa, não é funcional, não é institucional. A subordinação administrativa ao tribunal, é claro, né? Deve obedecer aos comandos administrativos do tribunal. Como o parágrafo 2º, né, do artigo 1º já determinou, são administrativamente subordinadas as varas, né, ao tribunal, sede aí na forma da lei, ressalvado, eu queria grifar isso aqui, né, ressalvada a competência do tribunal sobre a oportunidade e a conveniência, olha lá, o mérito administrativo. Elas não são subordinadas administrativamente ao tribunal? Pois é, o tribunal, de acordo com sua conveniência e oportunidade, pode alterar e estabelecer a jurisdição e transferir-lhes a sede de um município para o outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional trabalhista. É nesse sentido que ocorre a subordinação das varas do trabalho ao tribunal, ok? Então, assim, a lei vai fixar a sua sede, a jurisdição, mas o tribunal pode sim deliberar sobre a mudança de sede, sobre a mudança, né, o alcance do exercício jurisdicional ali do juiz que está atuando naquela vara do trabalho, ok? Certo? Importante isso. E o artigo 3º, ele traz a composição do TRT da 14ª região. Órgão máximo, órgão pleno, ok? E os órgãos fracionários, as turmas, ok? As turmas e o pleno, órgãos jurisdicionais de segunda instância que integram a estrutura. O pleno, ele tem dupla função. Ele exerce tanto função administrativa quanto função jurisdicional. Na competência do pleno você vai perceber as duas competências, jurisdicional e administrativa. Turma não, a turma é órgão jurisdicional. E depois nós temos órgãos administrativos, presidência, vice, corregedoria, né, regional, ouvidoria, escola judicial, juízo auxiliar de conciliação de precatórios,
precatórios. Vamos falar de cada uma dessas estruturas, tá? E os fóruns trabalhistas. Vamos falar de cada uma dessas estruturas. Então, olha só, muito cuidado com o que eu falei pra você. Eu acho que eu falei com você, né? Já falei tantos regimentos internos, mas enfim, se eu não falei, estou falando agora. Nunca use questão de provas anteriores de outros regimentos, de outros tribunais. Ainda mais o povo do TRT, né? Tem o TRTteiro, né? Aquele que faz todos os TRTs, não é isso? Eu acho que é isso, né? O povo que vai no bonde do TRT. O que passar de TRT pela frente, ele traça. E tá certo, certo. Concurso público se faz até ser feliz, não é não? Se você resolveu ser feliz num TRT, bora, vambora. Aí, já pedi, nem todo concurso de TRT pede regimento, né? Mas são vários que pedem, que exigem, que incluem lá no edital. Aí, você pensa, poxa, sabe o que eu vou fazer? Vou treinar o meu conhecimento de regimento interno do TRT da 14ª região por questões de regimento interno desse ano ou do ano bem recente, né, do ano passado, de outras TRTs. É tudo igual? Opa. Tudo igual? Não. É realmente muito parecido. Mas não usa questões... E olha, eu vou te dizer, no meu módulo de questões, eu evito pegar questões de outros TRTs. Uma ou outra que tá valendo a pena, certo? Então, assim, cuidado. Cada um tem autonomia administrativa para se organizar, para se estruturar. Entendeu? Então, essa composição aqui não acontece nos outros. Tem órgãos que se repetem? Claro, em todos tem pleno, em todos tem turmas, em todos tem presidência e parou por aí. É o que se repete em todos. O resto, nem sempre. Tá bom? Então, cuidado com esse rol. A Constituição Federal, que é a base, né? Que traz ali a base de organização do Poder Judiciário, no artigo 115, traz lá a orientação, a base constitucional para a composição dos diversos tribunais regionais do trabalho. Tem que ter ali, no mínimo, 7 juízes. E aí, como eu sempre recomendo, cuidado com esse termo juízes. Claudete, carreira da magistratura. Magistrados, quem são eles? Nós temos 3 tipos de magistrados, ok? Nós temos os magistrados de primeira instância, que são os juízes. Magistrados de primeira instância. Nós temos os magistrados de segunda instância, que são os desembargadores. Magistrados de segunda instância, que exercem sua função junto aos órgãos de segunda instância, os tribunais regionais, os tribunais de justiça. E nós temos os magistrados junto aos tribunais superiores, que são os ministros de tribunais, ok? São os tribunais superiores e o Supremo também, né? Tribunais superiores e o Supremo. E aí, você sabe, perdão, que junto ao TRT, que é órgão de segunda instância, né, TRT, atua desembargador. Só que lá tá na Constituição 7 juízes, é no sentido de magistrado. Juízes e magistrados, juízes no sentido amplo da palavra e magistrado, mesma coisa, sinônimo. Então, leia no mínimo 7 juízes e entenda no mínimo 7 desembargadores, ok? Recrutados, quando possível, na região. Aí, 14ª, Rondônia e Acre. Nomeados pelo presidente, entre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade. E como é que fica essa composição? Bom, nesta composição nós temos aí 1/5 dos desembargadores que são oriundos do 5º Constitucional, nomeados na forma do artigo 94 da Constituição Federal, ou seja, são advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, cada um aí com mais de 10 anos de atividade profissional, que são indicados pelas respectivas instituições, OAB e MP do Trabalho, através de listas sextuplas, que são encaminhadas ao tribunal respectivo, aqui no caso TRT da 14ª região. O tribunal
reduz a lista tríplice e encaminha para o chefe do Executivo Federal para que ele realize a nomeação, agora sim, desembargador do trabalho, ok? Isso 1/5 das vagas. Agora, 4/5, a maior parte das vagas de desembargadores dos TRTs são oriundos da magistratura de carreira, são juízes, juízes de direito que fizeram concurso para a magistratura do trabalho da respectiva região, que chegaram à condição de desembargador mediante promoção por antiguidade e merecimento na forma do artigo 93 da Constituição. Antiguidade e merecimento de forma alternada, ok? Então é assim que ocorre a composição dos tribunais regionais de trabalho. A Constituição diz, no mínimo, 7 magistrados. E aí, o TRT da 14ª região tem lá 8 desembargadores. 8 desembargadores nomeados pelo presidente da República e são brasileiros com mais de 30 menos 65 anos de idade. Só que, como é que fica? Olha só que arrumadinho que tá, né? 6. Isso de acordo com a previsão constitucional, né? Artigo 2º do Regimento Interno. 6 são desembargadores oriundos da carreira da magistratura, são juízes que conquistaram sua promoção, ok? Eram juízes titulares de vara do trabalho da região e foram conquistando aí alternadamente o seu desenvolvimento funcional. Olha só, a alternância no critério definido para a promoção é no preenchimento da vaga, ou seja, se faz ali uma verificação, tem 3 vagas, 3 vagas para desembargadores decorrentes da magistratura de carreira. E aí, vamos lá, promoção dos juízes titulares de vara do trabalho. Como assim? E aí, quais os critérios de preenchimento? A primeira antiguidade, a próxima merecimento, a outra antiguidade e assim vai. Ok? Definido o critério de preenchimento, aí se vai observar o procedimento para preenchimento dessas vagas. Então, se conquista a promoção, o desenvolvimento funcional pelos critérios alternados da antiguidade e do merecimento. E aí, desses 8 desembargadores são oriundos da magistratura de carreira, um da classe dos advogados, hoje ele é, né? Depois da nomeação ele passa a ser desembargador, mas antes ele era advogado, 5º constitucional oriundo da OAB e um oriundo do Ministério Público do Trabalho. Então é assim que está distribuído os 8 desembargadores que compõem o TRT da 14ª região. Detalhe, e aí, lógico, né? Esses 8 desembargadores formam o Tribunal Pleno e serão aí localizados, lotados nas turmas e nos diversos órgãos do TRT da 14ª região. Bom, interessante, bastante cobrado em prova, muito cobrado em prova, os impedimentos dos aplicáveis aos desembargadores. Olha só, artigo 5º, no tribunal não poderão ter assento na mesma turma cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta, bem como na linha colateral até o 3º grau. Quando o regimento interno diz que não pode ter assento, quer dizer que não pode pertencer à mesma turma. Não pode fazer parte da mesma turma. Desembargadores que são parentes entre si. Cônjuge, parente, até o 3º grau. Isso tem sido bastante cobrado em prova. Porque isso aqui é bem comum. Na grande maioria dos regimentos internos está essa regra lá. E aí, uma questão, um caso hipotético cai muito. Primo do desembargador. Pode ou não pode fazer parte da mesma turma que ele? Pode ou não pode? Primo. Primo é parente? Sim, é parente. É parente em que grau? Vamos lá. Aqui está o desembargador.
Desembargador. Aí nós temos parentes em linha reta, ok? Antes disso, nós temos parentes por consanguinidade e por afinidade. Em linha reta e em linha colateral. Ascendente e descendente, ok? E aí, quem são os parentes do desembargador que estão impedidos de participar, de integrar a mesma turma? Quem são os parentes do desembargador? Consanguíneo, linha reta, ascendente, primeiro grau. Os pais. Linha reta, consanguíneo, ascendente, segundo grau. Os avós. E terceiro grau, os bisavós. Esses aqui não podem, né, fazer parte da mesma turma. E quem são os parentes consanguíneo, linha reta, descendente? Os filhos. Isso em primeiro grau. É reta descendente. E em segundo grau, os netos. E em terceiro grau, os bisnetos, ok? Na linha colateral, além do desembargador, quem saiu da barriga da mãe dele? O irmão, a irmã, parente em segundo grau. Da barriga da irmã, saiu o sobrinho, parente em terceiro grau. Todo esse povo aqui não pode, né? Da barriga da avó, além do avô, saiu quem? Do desembargador, saiu o tio, né? Primeiro, segundo, terceiro grau. Tem que ir assim, né? Ir lá na linha. Da tia, barriga da tia, saiu, o primo. Olha, isso aqui tá caindo muito em prova. Primo é parente em quarto grau. Então, o primo pode ter assento na mesma turma que o desembargador? Pode. Porque primo é parente em quarto grau, ok? Agora, a sogra pode? O cunhado pode? Fazer parte da mesma turma? Sogra é parente? É, parente cumulativo, tá sabendo disso, né? Vai acumulando sogra. Casa 7 vezes, 7 sogras. Olha que delícia, né? Enfim, parentes por afinidade, tá aqui o cônjuge. Cônjuge é parente? Não, cônjuge não é parente. Não dá muita confiança não, viu? Cônjuge é cônjuge, tá bom. Agora, não tava afim da criatura? Pegou o pacotão da afinidade. E aí, em primeiro grau, parente do desembargador. Em primeiro grau, linha reta, ascendente por afinidade. Os sogros. Linha reta descendente, primeiro grau por afinidade. Aquela criancinha linda. Enteado. Primeiro grau. E aí, aquela pessoa, né? A pessoa, né? Que vai lá na sua casa, mexe na panela, na geladeira, se acha o cunhado. O cunhado é parente em segundo grau. Olha, sogra é mais parente que seu irmão, né não? Olha só, né? Olha, eu adoro a minha sogra, viu? Eu brinco muito, mas não tem nada contra ela. Pelo contrário, minha sogra me apoia muito, devo muito a ela. Mas não custa nada fazer uma brincadeirinha, né? E tá bom, né? Primo tem caído muito em prova. Primo, caído bastante em prova. Fica atento. Cunhado pode participar? Não, não pode, porque é parente em segundo grau. Primo pode, que é parente em quarto grau. Entendeu? Certo? Isso em relação à turma. Agora, se a pergunta for assim na prova, pode parente do desembargador, o filho, o cunhado, o pai, pode fazer parte do tribunal pleno? Ter assento no tribunal pleno? Pode ou não pode? Pode. Só que aí, o impedimento no tribunal pleno se opera de outra forma. Olha só isso. Nas sessões do pleno, o primeiro dos membros mutuamente impedidos que votar e excluirá a participação do outro. Perceba, os parentes entre si, os desembargadores parentes entre si, têm assento no pleno, não estão impedidos não. Só que o primeiro que votar impede a votação do outro. É desse jeito que acontece. Muito cobrado em prova isso. Nos demais TRTs. Então fique atento a esse detalhe.
Bom, aí nós temos aí a composição do TRT, né, pelo quinto constitucional, né, que um quinto das vagas, na caso aí da 14ª região, da classe dos advogados e da classe do Ministério Público, da instituição do Ministério Público. E aí como é que se opera? Olha lá, o presidente do tribunal dá imediata ciência ao Ministério Público ou à OAB, né, do estado de Rondônia e Acre, informando aí a vacância do respectivo cargo, para que eles formem, para que essas instituições, cada um forme a sua lista sêxtupla. E essa lista sêxtupla é encaminhada ao TRT da 14ª região, que, por voto, forma listas tríplices, maioria de seus membros, isso é maioria absoluta, em sessão pública, votação nominal, aberta e fundamentada, ok? Aí forma a lista tríplice e encaminha para a presidência da República para efetuar a nomeação de um dos três, ok? Então nós temos aqui o quinto constitucional, muito importante na composição de tribunais. O quinto constitucional ele é uma exceção à regra do concurso público, né? É uma forma, é um processo seletivo diferenciado estabelecido pela Constituição, artigo 94, combinado com 105, com 115, perdão. E também nós temos no quinto constitucional a exceção para a regra da conquista da vitaliciedade, já que a magistratura de carreira enfrenta concurso público, regra geral, e passa pelo estágio de vitaliciamento, 2 anos de efetivo exercício para a conquista da vitaliciedade. No quinto, não. Por exemplo, o advogado nomeado desembargador, ele conquista a vitaliciedade onde? Na posse, na investidura. Ele não passa por 2 anos, né, para a conquista da vitaliciedade. Ele é vitalício já na sua investidura. E o quinto constitucional também é uma exceção à regra da nomeação, à regra de competência. A competência para nomeação, em regra, é do presidente do judiciário, mas o quinto constitucional, na verdade, a composição, né, dos tribunais regionais, a competência para nomeação é do presidente da República. Bom, havendo empate, como é que fica? Aí repetir-se-á a votação. Nova votação. Persistiu o empate, observar-se-á a antiguidade na carreira, que no caso dos advogados vai ser verificada pela data da inscrição na OAB, ok? Então primeiro se faz uma votação para formar a lista tríplice, ok? Aí pegaram os 6 nomes, vamos lá votar para formar a lista tríplice. Empate, nova votação. Persistiu o empate, vê a antiguidade na carreira respectiva, advogado ou membro do Ministério Público. E aí, o magistrado nomeado precisa assumir o cargo, né? O momento da investidura. A forma mais comum de investidura é com a posse. Não é a única, mas é a mais comum. A posse do magistrado se dá perante o Tribunal Pleno, sessão solene especial e exclusivamente convocada para a posse. E ali, o magistrado empossado presta um compromisso. Está escrito aqui o compromisso dele: prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Esse é o compromisso. E nesse momento em que ele assina a posse, que ele assina o termo de posse, que ele assume o cargo público para o qual foi nomeado, ele assume a condição de desembargador. Ele sai da carreira sai da advocacia, sai da carreira do Ministério Público e ingressa na carreira da magistratura, isso para o quinto constitucional. E para os demais, assumem a condição de desembargador. A posse ela tem que ocorrer em 30 dias a contar da nomeação. Olha lá, a posse para nomeação. E a entrada em exercício deve ser até 15 dias da posse. Bem parecido com o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, né? Posse só para nomeação e exercício em 15 dias a contar da posse.
Com a posse nós temos a investidura e como exercício, né, o desempenho da atividade funcional. Publicado o ato de nomeação e encontrando-se o tribunal no recesso, porque competência para a posse é de quem? Do pleno. Aí o tribunal está no recesso, e agora? Ou qualquer situação excepcional, o magistrado toma posse perante o presidente. Olha só, a competência para dar posse é do pleno, mas numa situação excepcional, no recesso, o presidente dará posse, assumindo aí, né, o desembargador suas funções plenamente. Só que depois o ato é referendado em sessão solene do pleno, ok? Então na prova, cuidado com isso. Cuidado, não pode dizer que a competência para dar posse é do presidente. Percebeu? Porque ela é subsidiária, ó. Não, é do pleno. Só que tá no recesso, sei lá, uma situação excepcional. Toma lá, assume o cargo lá perante o presidente, que depois ocorre o referendo do pleno, tá bom? Olha, muito importante, muito importante, é a determinação da antiguidade de cada magistrado no tribunal. A antiguidade, ela é importante tanto para o desenvolvimento funcional, para a movimentação funcional, mas também para o exercício jurisdicional, né? Muito. E aí, a antiguidade dos magistrados, até para sentar, né, nas sessões, para tomar assento no órgão julgador, para as substituições e para qualquer outra finalidade, ela é determinada pela data do exercício. Isso é regra geral. Pensou em antiguidade, aquele que tem maior tempo de exercício. E se houver empate? Aqui estão os critérios de desempate para definir a antiguidade. Então, os 8 desembargadores do TRT da 14ª Região, eles necessariamente, como em qualquer tribunal, são colocados numa lista de antiguidade. Não pode ter 2 na mesma posição. E aí, a regra, é a data do exercício, havendo empate, a data da posse, tem empate, nomeação, a ordem de classificação no concurso, se for o caso, ou a antiguidade na classe anterior para os juízes, oriundos do Ministério Público do Trabalho ou da advocacia. Isso, né, no último caso. O concurso é para a magistratura de carreira, ok? Os 4/5. Agora, os 6, né, desembargadores. Os outros 2, que são um oriundo do MP e outro da advocacia, vão verificar a antiguidade na sua classe, no seu desempenho anterior. Tá empate ainda assim, aí o tempo de serviço público e, por último, é sempre o último critério de desempate, a idade, né? É o último critério de desempate. Muito importante, toda hora se fala em antiguidade dos magistrados. Observa a antiguidade, ordem crescente de antiguidade, ordem decrescente de antiguidade, para assumir a presidência, para compor, para ter assento, toda hora se fala de antiguidade. As promoções, os acessos ao tribunal, as permutas e as remoções a pedido de magistrado no âmbito do TRT da 14ª Região serão apreciadas pelo Pleno em sessão pública com votação nominal, aberta e fundamentada. Olha só, cada um desses institutos aqui nós vamos analisar. Promoções, acessos, permutas e remoções a pedidos. Promoção, assim como o acesso, forma de desenvolvimento funcional. Promoção é assim que é tratado na 14ª Região. Olha só, presta bem atenção. Para você que vai enfrentar o concurso do TRT da 23ª Região, também vai fazer os 2. Cuidado! Lembra que eu falei que cada regimento interno, né, trata da sua própria organização, da organização do seu próprio tribunal. E que realmente tem muitos pontos parecidos, como aquele impedimento, né, de composição de turma, mas existem normas diferenciadas
posicionamentos diferenciados. E aqui nós temos uma diferenciação, ok? O acesso aqui é tratado como desenvolvimento funcional do magistrado de primeira instância que chega à condição de magistrado de segunda instância. É o juiz titular de vara do trabalho que chega à condição de desembargador, ok? Assim como aqueles oriundos do quinto constitucional. Mas é principalmente desenvolvimento funcional aqui nesse momento, ok? Certo? Porque apreciados pelo Tribunal Pleno. É desenvolvimento funcional, esse acesso aqui. A promoção, ela é tratada aqui como desenvolvimento funcional entre magistrados de primeira instância. É o juiz substituto, o juiz do trabalho substituto, que é promovido a juiz titular de vara do trabalho. Promoção, ok? Depois, juiz titular de vara do trabalho a desembargador, aí é acesso. Então, tanto a promoção quanto o acesso são formas de desenvolvimento funcional dos magistrados do TRT da 14ª região. É um pouco diferente. Não é só a 14ª região que traz esse tratamento não, viu? Alguns outros poucos tribunais também fazem isso. Aí, fixada a lotação, a turma, né? Pode trocar de turma? Pode. Aí nós temos a remoção, que provoca a mudança de lotação. A remoção, ela pode acontecer por permuta, os desembargadores trocam de turmas, ou pode acontecer de forma unilateral, a chamada remoção voluntária, a remoção a pedido do magistrado. Ele não está trocando com outro colega. Ele está indo, tem vaga lá naquela turma, eu quero ir para lá, quero sair aqui. Pode ser? O Tribunal Pleno vai apreciar. Entendeu isso? Isso é muito importante. E ainda diz mais o artigo 13, o cargo de juiz titular de vara do trabalho, ele será preenchido pela remoção de outro titular de vara, obedecida à antiguidade, ou pela promoção de juiz do trabalho substituto. Exatamente. Então, a magistratura do TRT, da 14ª região, temos ali, cargo inicial, juiz do trabalho substituto, concurso público de provas e títulos e se conquista esse cargo. Vai ser promovido. O que é juiz do trabalho substituto? Magistrado de primeira instância. Ele é promovido a juiz titular de vara de trabalho. Só que na hora que ocorre a vacância de uma vara de trabalho, antes, presta bem atenção, antes de promover juiz substituto, presta atenção aqui, ó. A remoção precede a promoção. Quer dizer que antes de preencher aquela vara do trabalho, promovendo um juiz substituto a juiz titular, vamos ver se os demais juízes titulares não estão interessados em se removerem para esta vara. Então a remoção sempre vai preceder a promoção. E esses procedimentos, né, de promoção, remoção, acesso, nós vamos analisar com cautela, detalhadamente. Os critérios também, né? Antiguidade e merecimento. Tudo isso nós vamos analisar porque tudo está regulamentado no regimento interno. Olha só, essa é só a introdução ao nosso curso, ao nosso módulo teórico de regimento interno da 14ª região. Tem outros vídeos, tem muito ainda que conversar. Esse bate-papo concurseiro está só no início. Adquira o módulo teórico, adquira o módulo de exercício, entre no site e vamos lá estudar muito e gabaritar todas as questões de regimento interno desse concurso. Combinado? Topa o desafio? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!